Olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, nas últimas semanas nós estávamos estudando os povos africanos antes da chegada, dos europeus, e hoje nós vamos iniciar aqui o estudo, dos povos da Ásia, um pouquinho antes da chegada do europeu em seu continente. Bem, então, quando nós estudamos a história, de uma forma mais geral, então a maior parte da história ela foi contada pelos europeus, e como é que os europeus, eles vão, colaborar para a elaboração de um perfil, dos estudos, direcionados aos povos do Oriente, principalmente os chineses e depois os japoneses. Então, sempre levando em consideração que a história é contada por quem vence. Então, eles vão ter uma visão própria desses povos. Bem, então, sem muita demora, vou falar um pouquinho aqui da sociedade chinesa, entre o século X até o século XVI. Bem, então, nesse caso, então a sociedade chinesa, como ela se desenvolveu e como várias tribos, que estavam localizadas no Rio Amarelo, eles conseguiram formar, uma sociedade tão rica e vasta, que dominou toda a região ali, entre o Rio Amarelo. Então, como é que essa sociedade, ela vai, se organizar? Bem, então, sempre quando nós estudamos a sociedade chinesa, nós temos essa imagem do dragão, então, e como é que isso, vai, mexer com, o nosso fascínio, principalmente depois de quando Marco Polo, ele chega na Europa contando as maravilhas que ele foi testemunha ali na região da China. Bem, então, quando nós falamos em China, nesse primeiro momento, a sociedade chinesa, entre o século II, depois de Cristo, ela era formada por todas essas dinastias, então a dinastia Qin, a dinastia Han, a dinastia Wei, a Zhou, a Yan, a Qi e a Shu. Então, todos esses povos, eles interagiam entre si, e de uma certa forma ou de outra, em momentos de conflito, essas sociedades vão interagir entre si e vai chegar, à sua organização. Bem, então, as primeiras dinastias. Então, a tradição chinesa indica que a dinastia Xia, como a primeira dinastia imperial, mas ela não era, então ela era considerada mítica até as escavações científicas que encontraram os primeiros sítios arqueológicos da cultura Erlitou, no caso, a Idade do Bronze chinesa. Então, na província de Henan, em 1959. Então, os arqueólogos já descobriram sítios urbanos implementados de bronze e túmulos em locais citados como pertencentes à dinastia Xia. E em antigos textos históricos, mas é impossível verificar se esses restos são dessa época sem registros escritos do período. Bem, então, no caso, essas descobertas arqueológicas, ela lança uma dúvida considerável dentro desse período histórico, porque nós descobrimos vários artefatos, mas não há uma comprovação escrita sobre a sua autenticidade. Mas, é uma grande mudança dentro desse cenário. Então, a primeira dinastia chinesa que deixou registro, histórico é vagamente, feudal na dinastia Shang ou a dinastia Yin, que estabeleceu-se ao longo do Rio Amarelo, no leste da China, no século 17 ao século 11 a.C. Então, a escrita, o oráculo em ossos, dessa dinastia representa a forma mais antiga da escrita chinesa, já encontrada, e é um ancestral direto dos caracteres chineses modernos usados em todo o leste da Ásia. Então, a China, ela tem, essa particularidade. Então, foi o início da escrita, que é usada até os dias de hoje ali na região. Bem, então, os Shangs foram invadidos do oeste pela dinastia Zhou, que governou entre o século II, ou o século XII, até o século V antes de Cristo, e até a sua autoridade centralizada foi lentamente corroída pelos senhores, os senhores de guerras feudais. Bem, então, nós temos esses relatos, principalmente o cinema chinês, ele traz para nós vários exemplos, de como é contada a história daquele período e como as diversas dinastias eles vão se organizar e, por conta das guerras entre elas, vão formar povos muito ricos, e uma rivalidade histórica que vai perdurar durante séculos.
e isso, né, vai dar início ao que nós chamamos de período feudal, né, chinês, levando em consideração alguns pontos essenciais, comparando com o feudalismo europeu. Não havia um governo centralizado. Então, a centralização que teve início com a dinastia Shang, ela vai ser corroída durante a dinastia Zhou, né? Então, ela vai deixar de existir. Então, vários estados independentes finalmente emergiram, enfraquecendo o governo Zhou e entraram em guerra constantemente uns contra os outros durante o chamado do período das primaveras e outono, que durou 300 anos, sendo apenas ocasionalmente interrompidos pelo imperador, né, Zhou, até o momento, o período nos reinos combatentes, durante o século V até o século III a.C., e havia 7 poderosos estados soberanos no que agora é a atual China, cada um com seu próprio rei, ministério e exército. Então, o território ele era dividido entre aquelas dinastias que eu citei no início. Então, essas dinastias, esses grupos, né, vão, né, iniciar o processo de conquista e de buscar unificar todo o território. Então, a gente vai falar da China imperial. Então, essa iconografia do primeiro imperador, né, então o grande imperador chinês, e é sobre ele que inicia-se o período mais rico da história chinesa, né, que foi, né, durante a era pós-cristã. Bem, então no caso, né, então o primeiro estado unificado chinês foi estabelecido pelo rei Qin Shi Huang, né, no estado Qin, em 221 a.C., então Qin proclamou-se o primeiro imperador e impôs muitas reformas em toda a nação, principalmente a normalização, né, forçada da língua, dos códigos de medidas, de comprimento de eixos, né, e da moeda chinesa. Então, no caso, o Qin Shi Huang, né, foi o primeiro imperador que vai impor algumas certas, como eu posso explicar de uma forma mais simples. Ele criou uma padronização, né, no caso da língua, então impondo a língua aos povos conquistados, de medidas e pesos, e também do comprimento, né, do comprimento entre extensões. Então, isso faz com que, né, surja uma unificação. E também um outro ponto importante é a criação de uma moeda única. Né? Então, dentro do território seria usado apenas uma moeda. Então, a dinastia Qing ela durou apenas 15 anos, caindo logo após a morte de Qin Shi Huang, que com o duro, né, legalismo, né, e a política autoritária levou uma rebelião generalizada no país. Bem, então, um ponto essencial também aí. Então, quanto maior o autoritarismo de um governante, né, como já pregava o Maquiavel, como também né, no caso, né, a questão da guerra. Então, a questão de quanto mais autoritário o rei, mais perigoso ele, né, mais perigo ele corre de se tornar, né, de se tornar um alvo de um golpe de Estado. Então, no caso, a dinastia Qin, né, a dinastia, né, Qin chega ao fim quando o Qin Shi Huang, né, ele é morto, né, então a morte dele, isso vai fazer com que o território ele se fragmente novamente. Então, subsequente à dinastia Han, governou a China entre 206 a.C. até 220 depois de Cristo e criou uma duradoura identidade cultural entre a população, fator que resiste até os dias atuais. Então, essa dinastia expandiu consideravelmente o território do império através das campanhas militares e atingiram a Coreia, o Vietnã, a Mongólia e a Ásia Central, além de também ter ajudado a criar a Rota da Seda no centro da Ásia. Então, a China foi, por grande parte dos últimos 2 milênios, a maior economia do mundo. No entanto, na parte final da dinastia Qing, o desenvolvimento econômico chinês começou a se declinar, né, a se entrar no período de declínio, e o rápido desenvolvimento da Europa durante a Revolução Industrial permitiu-lhe ultrapassar a nação chinesa. Então, a China, né, como nós, né, sempre estudamos, né, no período um pouco antes da Revolução Industrial, então a China era a maior fornecedora, né, da Europa de produtos nobres, né, como a seda e, no caso, a porcelana. Então, com o avanço da Revolução Industrial, e principalmente o avanço bélico, né, o poder bélico das nações europeias, faz com que a China se torne um alvo fácil. E isso vai fazer com que, né, muito da riqueza da China comece a entrar no processo de deteriorização. Então, o processo, né, de declínio, de crise.
e isso vai levar, né, ao declínio desse país, mas nós vamos estudar um pouquinho mais esse contexto histórico. Bem, então, após o colapso da dinastia Han, então, um dos períodos, né, de desunião seguiu-se e inclui a época chamada dos Três Reinos. Então, os estados independentes chineses do período como o Hu Oriental estabeleceram relações diplomáticas com o Japão, introduzindo o sistema da escrita chinesa por lá. E em 581, a China foi reunificada sob o governo da dinastia Sui, né? Então, no entanto, sua dinastia recuou após a derrota na Guerra de Goguryeo, né, Xiu, né, de 1598 a 614 da era cristã. Então, no caso, a China, ela vai influenciar culturalmente o Japão, né, introduzindo no Japão a sua escrita, mas, né, perdendo um pouco da sua força bélica e sendo derrotada na guerra contra o Japão. E isso, né, vai, de uma certa forma ou de outra, influenciar o desenvolvimento daquela, né, grande potência. Então, durante a dinastia Tang e a Song, a tecnologia e a cultura chinesa entraram numa idade de ouro. Então, o Império de Tang esteve no auge do poder até meados do século VIII da era cristã, quando uma rebelião Yan Lusuan, né, destruiu a prosperidade do seu reino. Então, a dinastia Song foi o primeiro governo na história do mundo a emitir papel moeda. Então, a primeira entidade política chinesa a estabelecer uma marinha permanente entre o século X até o século XI. A população chinesa dobrou o seu tamanho. Esse crescimento se deu por meio do cultivo do arroz e expandindo na China central para a China astral e a produção de excedentes abundantes de alimentos. Então, né, como acontece em qualquer sociedade. Então, quando há uma oferta muito grande de alimento, a probabilidade do crescimento populacional é muito alto, e isso vai fazer com que a China comece a ter uma população muito elevada, e com isso, né, vai criar a necessidade de expandir o seu território. Tanto é que do século X até o século XI foi o período onde a China dominou todo o Oceano Pacífico. Né? Então, tem alguns historiadores que, né, colocam que a China dominou o Oceano Pacífico, chegando também a dominar o Oceano Índico. Então, muitos historiadores discutem se a China não teria chegado na região onde hoje é o Chile e também na região da costa oriental da África, né, a região da ilha de Madagascar, entre outros elementos, porque tem vários textos do período que relatam, né, essas viagens esplendorosas. Só que, em um certo momento, a China desiste da sua, né, da sua ambição marítima. E isso, né, vai abrir caminho para os europeus. Bem, então, dentro das suas fronteiras, a dinastia Song do norte tinha uma população de cerca de 100 milhões de habitantes. Então, o governo dessa dinastia foi um período culturalmente rico para a filosofia e a arte das nações. Então, a pintura de paisagens e de retratos foram trazidas para um novo nível de maturidade e complexidade. Então, após o reino de Tang, e as elites sociais se reuniram para apreciar e partilhar a sua própria arte, além de negociar obras preciosas, um filósofo como Sheng Yizhou, né, Xi, né, revigoraram o confucionismo, infundindo as ideias budistas, que destacaram uma nova organização nos textos clássicos que levaram a doutrina central no neoconfucionismo. Então, no caso, essa figura que eu coloquei do lado é o Confúcio, que foi um dos líderes mais importantes dessa nova filosofia de vida que surge na China, né, buscando, né, a espiritualidade além do material físico. Então, a China ela passa por uma revolução religiosa e isso, né, vai mudar os níveis políticos também da região. Então, em 1271, o Império Mongol, quinto Kargano, no caso do Império Mongol, o Kublai Khan, né, estabeleceu a dinastia Yan, e o último remanescente da dinastia Song caindo para Yan, em 1275. Antes da invasão mongol, a dinastia chinesa teria tido cerca de 120 milhões de pessoas sob o seu comando. Após a conquista ter sido concluída em 1279, o censo de 1300 estimulou cerca de 60 milhões de habitantes.
Então, houve, né, essa expansão do Império Mongol, né, principalmente pelo Kublai Khan, né, depois do Gengis Khan, né, foi um dos imperadores mais importantes mongóis, e a ambição da Mongólia era expandir o seu território e usar, né, a sua forma de guerra muito particular, né, para conseguir os seus objetivos, que é exatamente, né, reunir todo o território. E o Kublai Khan, né, foi um desses mais importantes dominadores mongóis, obrigando os chineses a construir a antiga muralha da China, né, que nós sempre tanto admiramos em nossa atualidade. Bem, então o camponês chamado Zhou Yiashang, né, então derrotou a dinastia Yan em 1368 e fundou a dinastia Ming. Sobre a dinastia, a China entraria em uma outra era do ouro, com o desenvolvimento de uma das mais fortes marinhas do mundo e uma economia rica e próspera, em meio a um florescimento artístico e cultural. Então, foi durante esse período que Zheng He liderou, né, as explorações de todo o mundo, chegando até o continente africano. Nos primeiros anos da dinastia Ming, a capital da China foi transferida de Nanquim para Pequim. Então, no caso, a dinastia, né, essa dinastia ela foi muito importante, a dinastia Ming, né, e ela vai se tornar um dos mais importantes influentes da cultura chinesa até os dias atuais. Tanto é que é aí que floresce, né, o seu expansionismo, né, que nós vamos, né, continuar. Bem, então, durante a dinastia Ming, pensadores como Wang e, né, Yang Ming, né, então, criticaram e ampliaram o neoconfucionismo através do conceito do individualismo e da moralidade inata. Então, a moralidade que já está presente no indivíduo, o que teria um impacto enorme sobre os posteriores pensamentos, né, pensamentos japoneses. Então, a Coreia de Joseon também se tornou um estado vassalo da China Ming e adotou a maior parte de sua estrutura burocrática neoconfucionista. Então, no caso, né, o período Ming, ele vai ter uma forte influência e vai dominar uma grande área ali da Ásia, né, do extremo oriental. Né, e isso incluindo o Japão, a Coreia e outros territórios, né, que vão ser estados vassalos. Então, estados, né, que vão, né, ser obrigados a pagar tributos para a China. Então, em 1644, Pequim foi saqueada por uma coalizão das forças rebeldes por Li Zisheng, então um oficial Ming inferior que liderou a revolta camponesa. O último imperador Ming, o Shou Bizhen, então cometeu suicídio quando a cidade caiu, e a dinastia Qing deu origem a Manchu, né? Então aliando-se ao general Ming Wansang, né, e derrubou a dinastia Shun, né, de Li. Então, e depois assumiu o controle de Pequim, que se tornou uma nova capital dos Qings. Então, no caso, no total, no custo da conquista Manchu, da China foi de mais de 25 milhões de vidas. Então, o período, né, dessa guerra, né, que pôs o fim à dinastia Qing, né, então dando início a uma nova dinastia, né, a dinastia Ming, colocando fim à dinastia Ming, iniciando a dinastia Qing, né, que derrubou, né, esse último imperador, né, a custo de uma quantidade exacerbante de vidas. Então, no caso, nós temos aqui dois exemplos, né, da cultura chinesa, que é muito influente no mundo até os dias de hoje, que são os guerreiros de terracota, né, que foram descobertos em 1959, onde, né, esses guerreiros eles guardavam a túmula do grande imperador, e a muralha da China, que nós falamos que foi, né, foi uma forma de defesa que os chineses encontraram de barrar o expansionismo, né, mongol ali na região. Né? Então, e, né, por fim, né, esse é um tema, né, que nós falamos sobre, né, a China. Então, depois, né, na nossa continuação, nós vamos trabalhar o povo japonês, né, o Japão feudal, e como é que o Japão feudal ele vai colaborar, né, também para a formação ali da misteriosa sociedades da Ásia, né, né, do extremo Oriente. Bem, então eu agradeço a todos aqui. Né? Então, se gostou do vídeo, deixa aqui seu like, né? Se você não é inscrito no canal, já, né, faça o favor, né, de deixar aqui a sua inscrição, né? A minha presunção é demais.
Né? Mas assim, então, né, vamos continuando o nosso processo, né, e vamos continuar estudando como nosso bordão, né, e continuar estudando para que, né, nós possamos melhorar nossas condições, né, daqui para frente. Muito obrigado e até a próxima.